a respeito do projeto da África. Uhum. Quando você falou que o grande problema é que o pessoal roubava, né? E que vocês não tinham previsto isso. Né? Mas assim, na elaboração do projeto, né? Assim, a gente pensa em vários riscos do Sim. processo. E aí, esse risco de roubarem aí não foi previsto, ou assim, foi visto depois, um professor ou um coordenador, alguma coisa, deu esse toque, falou, olha, vocês não previram esse risco do cara tá roubando à noite, ou de... Foi muito mais o lado ruim de não ter medo do risco. A gente não viu nenhum risco. Esse foi um grande erro. A gente entrou com tudo no negócio, a gente nunca tinha feito nenhum grande projeto. Não era uma aula que você estruturava e pensava em riscos. A gente pegou e montou. Nem era aula, na verdade, era uma competição de negócios. E não é que o professor viu, roubaram. Tipo, a gente levou em campo. Sumiu. A gente montamos, levamos em campo para ver sumir, né? Então, a gente aprendeu que ótimo também essa visão. Tem muita coisa, não é nem no Vale, isso era em Boston, né? Mas tem muita coisa no Vale também que não é boa. Que é alucinante. Você pega umas coisas, umas ideias, realmente, tipo, sei lá, rede social para cachorro morto. Oi. Levantou 20 milhões de reais. Você fala, você tá me zoando. Não, mas é sério. Então, assim, tem algumas coisas também que não é um mar de roupa. Claro que você acaba aprendendo várias coisas aos trancos e barrancos, mas trazer algumas pessoas que passaram por isso também era legal. Então, quando a gente fez no ano seguinte de novo essa competição de plano de negócios, e a gente falou, poxa, nossa equipe é mó legal, mas vamos tentar pegar alguém mais velho também na equipe. E a gente estava fazendo uma aula lá, que tinha um cara que estava fazendo, inclusive em Harvard, que tinha uma aula conjunta, e era um cara mais velho, né? A gente tinha 19 na época. E ele tinha uns 40 e pouco, e ele tinha morado em Moçambique. A gente mudou a ideia, na verdade, a gente já partiu para outra, só que a gente ficou super empolgado que ele entrou na equipe. Eu vou falar de um outro erro agora. A gente só queria, na nossa cabeça, resolver. Na nossa cabeça, a gente achou que resolvia, se pegava alguém com experiência, principalmente daquele local. Então o cara entrou na nossa equipe. Só que ele não estava nada interessado naquele projeto. E é incrível como uma pessoa desmotivada destrói a equipe toda. É incrível. Esse foi o segundo projeto. A gente começou um projeto exatamente porque também ele tinha trabalhado em telecomunicação, ele não tinha morado em Gana, era em Moçambique, e daí a gente começou a estudar muito rede de telecomunicação. A gente estava aprendendo, na verdade, a gente não sabia onde era, a gente não estava pensando que ia ser talvez uma empresa, a gente estava aprendendo o basicão, né? E a gente reparou que tinha um grande problema com conseguir fazer telefonemas, isso faz 8 anos, tá? Então já mudou bastante. Mas em áreas rurais da África, era muito, muito difícil conseguir telefonia celular. Por quê? A gente começou a estudar, a gente começou a entender que o custo de construir e manter uma antena é altíssimo. Então, se você tem algumas áreas que são mais remotas, são menos densas, não é eficiente você botar uma antena lá para a empresa, porque ela não vai ter como conseguir assinantes suficientes para pagar por aquele custo, nem de criação da antena, construção da antena, nem de manutenção, né? A gente começou a entender, poxa, então a antena é um custo proibitivo, né? O que a gente pode fazer para tentar evitar isso? E a gente foi estudar alguns protocolos de comunicação, e a gente reparou que um cara lá do MIT tinha lançado aquela campanha que na época era grande, era One Laptop per Child, era um computador por criança, aquele computadorzinho verde, não sei, ficou muito famoso na época, na verdade eu não sei o desfecho desse projeto. E ele usava uma comunicação no Wi-Fi chamada Mesh, tecnologia Mesh, que era uma ideia muito interessante, de que cada aparelho do network funciona como um roteador e vira uma rede. A gente começou a olhar para aquilo e falei, cara, será que a gente consegue transformar a comunicação Mesh para telefone também? E a gente tinha um cara muito bom técnico na nossa equipe, e ele reparou que, na verdade, os telefones já tinham Mesh, só que não era ativado, porque era feito de outra maneira, né? O telefone de outra maneira. Bom, ele fuçou, reparou que podia fazer o telefone como era funcionar. Não precisava mudar tanta coisa. Qual que era a grande diferença do Mesh? Era que nem um walkie-talkie, né? Então, se o Bel estava no meu alcance, o Mesh tinha um certo alcance de 1 km, ou seja, se ele estivesse a 1 km de mim, ou qualquer pessoa estivesse a um raio de 1 km, eu consigo ligar de graça. É que nem um walkie-talkie. Tá usando a minha anteninha direto para a sua anteninha. Só que o que era a grande sacada do Mesh? As antenas são repetidores. Então, se eu estou a 1 km do Edu, e o Edu está a 1 km da
Camila. Só que a Camila tá 2 km de mim, eu não chego na Camila com o meu telefone. Pela anteninha dele, eu chego na Camila. Pela anteninha do Edu, eu chego na Camila. Tô simplificando um pouco o processo, mas o próprio Wi-Fi do One Laptop per Child funcionava assim. E a gente fez funcionar com um monte de limitações. Tipo, quando eu roteava pelo Edu, ficava ocupado, você não viu o que eu falava. Tinha um monte de limitação. Mas, pro que a galera precisava naquela comunidade, eles só queriam fazer um negocinho deles. Eles queriam falar eu te amo pra não sei quem. Eles não estavam nem aí se ouvir a conversa. Eles querem comunicação, era outro problema, né? Só que o cara não estava empolgado. Então a gente precisava dele pra um monte de coisa, esse cara. E ele dava migué, ele falava, não, vamos, se encontra aqui, pega na casa que fica em Harvard. Ia todo mundo lá, ele não aparecia. Daí ele falava, não, ele até falava my friend, ele chamava de my friend. E daí, my friend nada, porque não era friend nada. E aquilo machucava tipo, de uma maneira. Nós éramos 4 pessoas, eram 3 pessoas do segundo ano, 1 pessoa do primeiro ano e esse cara. E ele enrolava, ele pilhava, não, porque eu tenho uma baita conexão com a empresa tal, vou falar com eles, vou conseguir. E a gente acreditava, a gente falava, não, mas que legal, isso vai dar certo, escolhemos a pessoa certa. Só que o erro não foi dele, foi nosso. A gente acelerou demais para conseguir tentar. A gente tinha um furo que precisava que uma pessoa soubesse aquelas coisas. Aí, toda equipe tem que ser complementar o suficiente. Agora, em vez de ver se o cara estava interessado no projeto, mas a gente agarrou o cara e achou que ele ia ser a solução dos nossos problemas. Né? Isso foi um grande erro nosso. E grande erro também manter e não tirar. Você fica com medo. Você fala, não, mas ele é importante. Não, mas vai melhorar, vai melhorar. Você não vê que tá horrível e tá piorando. Você vai melhorar. Né? Então, esse foi um segundo grande aprendizado. Você quer fazer as coisas rápido? Você quer aprender rápido? Beleza. Tem uma coisa que tem que ter paciência. Contratação. Não dá pra... É melhor você ter 5 pessoas fazendo um trabalho de 30 e não ter alguém que contamina do que ter 6 pessoas. Porque a que contamina atrapalha o trabalho das 5. E atrapalha toda a cultura da empresa. Principalmente quando é inicial, aquela pessoa tem um peso muito grande. Ela pode ofuscar até a visão do fundador. Né? Não tô falando... Nesse caso, esse cara era fundador com a gente, né? Mas até mesmo os primeiros hires. E todo mundo na empresa, na verdade, né? Mas aquilo foi um aprendizado muito grande pra gente. O quanto uma pessoa é capaz de fazer pro bem e pro mal. Né? E o quanto, se você tem uma ideia, você se empolga, você percebe que você tem pouco braço, você não pode acelerar. Porque isso machuca mais. Você pensar que, bom, vai ter mais 3 pessoas, a gente vai dividir o trabalho. Não. Você vai ficar administrando maluco que não faz, e daí como ele não faz, outra pessoa não faz, e daí desmotiva. Então, assim, esse foi um grande aprendizado pra mim também. Não se acelerar em relação a nenhuma contratação. Tem que namorar o tempo suficiente pra realmente casar. Não dá pra casar antes, porque senão ferra. E daí acontecem as coisas que o Eduardo estava mencionando, não tem contrato. Daí é show de horrores. Show de horrores. Eu tive um caso também, isso depois já, que acreditei de novo na pessoa, tal, e era uma pessoa incrível. Só que era uma pessoa que mudava a cabeça quando tinha dinheiro na mesa. Poxa, é uma empresa. Se não tá entrando dinheiro, você tá desesperado porque talvez a empresa morra, você tá entrando, você vai ficar bravo porque você não pode tirar pra você, é pra empresa. Né? Você tem que sobreviver. Então, primeiro, esse foco de encontrar alguém que realmente possa agregar e que não vai contaminar a cultura. E segundo, quando encontrar, bota tudo no papel. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Eu sei que você não vai começar nenhuma coisa legal assumindo que vai dar errado. Ah, mas assume. E coloca no papel o que acontece quando der errado. Deixa claro. Senta, Edu. Tá, lindo. A gente se apaixonou. Você vai trabalhar aqui. O que acontece se não der certo? Como você sabe? Em quais situações? Vamos combinar agora. Vamos assinar isso agora. Ninguém quer começar uma sociedade ou qualquer emprego pensando assim. Mas tem que fazer isso. Porque se não acontece, lá pra frente é impossível de solucionar. E alguém vai ceder. Ou vai ser uma briga ad eternum, na justiça, que vai não só tirar seu dinheiro, mas vai tirar sua energia, que é pior ainda. Ou um dos 2 lados vai ceder e vai ser extorquido. Eu nunca vi uma solução boa dessa. Então, eu aprendi a fazer com calma e fazer tudo certinho no papel. Senão não sai. Inclusive, assumir que o pior acontece e colocar a saída.